Salve, salve nação corintiana! E com brilho de Romero e da molecada da base, o Corinthians consegue uma virada espetacular em cima do Vasco e praticamente se garante na Série A em 2024. A verdade é que tem muita gente que precisa pedir desculpas para o Mano Menezes e para o Romero, né, que há algum tempo atrás vinha sendo bastante criticado. Agora nós vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, né? O que deu certo, qual foi a estratégia adotada pelo Mano que deu resultado, né? O que o Corinthians fez de diferente para conseguir aí essa grande vitória. Em primeiro lugar, o Corinthians contra o Bahia tinha adotado, né, aquela formação com 3 zagueiros. Já contra o Vasco, o Corinthians voltou a jogar no tradicional 4-4-2, né, voltando a atuar ali com 2 volantes, né, o Moscardo atuando na função de primeiro volante, né, e o Maicon na função de segundo volante, e com o Renato e o Juliano ali mais responsáveis pela armação, né, Juliano um pouquinho mais aberto, né, principalmente ali pelo setor direito, e o Renato Augusto ali mais como armador, muito embora algumas vezes eles jogavam ali até mais próximos, né. Então realmente o Corinthians teve uma grande atuação, foi uma partida difícil, né? O Vasco pressionou, teve suas chances também, mas se a gente reparar, muitas das chances do Vasco foram em cruzamentos na área, né? O Corinthians precisa ter mais atenção, mais cuidado nesse tipo de jogada, porque tinha alguns lances ali que poderia ter evitado o gol do Vasco. Na verdade, o Corinthians fez sim uma grande atuação. Acho que outra medida adotada pelo Mano, né, que também foi importante, que eu venho falando desde lá de trás, é saber usar o banco de reserva. Entendeu? Você ter boas peças, você saber colocar os jogadores, usar o jogador no momento certo, né, não esperar o adversário fazer gol para daí fazer mudanças. Não, ontem o Mano ali já na metade do segundo tempo já tinha feito ali 3, 4 substituições. Ele soube muito bem usar o banco e isso é importante. Quando você coloca jogadores descansados no jogo, você evita do adversário ficar lá te encurralando, te pressionando. Você consegue marcar um pouquinho mais na frente, porque os jogadores estavam descansados. Inclusive as substituições que ele fez, né, colocando o Wesley, proporcionou ao Corinthians mais contra-ataques, né, principalmente após a entrada ali do Wesley e também do Matheus Araújo. E diga-se de passagem, eu venho falando do Matheus Araújo há bastante tempo atrás, inclusive eu fiz um vídeo falando, né, o estranho sumiço de Matheus Araújo, porque eu não conseguia entender por que o Matheus Araújo era tão pouco aproveitado, sendo que ele, nas partidas que ele jogou, ele fez várias boas partidas, né, na estreia do Brasileiro, inclusive contra o Cruzeiro, ele fez o gol da vitória. Contra o Liverpool do Uruguai, aquela partida recheada de garotos, ele teve boa atuação, enfim, nas chances que ele teve, normalmente ele ia bem, e estranhamente ele parou de ser aproveitado pelo Luxemburgo, depois o Mano chegou, também deu poucas chances para ele, então realmente era uma coisa assim que eu não conseguia entender. Agora, o Mano também adotou uma estratégia aí, um pouco diferente ali, que no final deu resultado. Confira aí qual foi a estratégia que o Mano utilizou na partida de ontem contra o Vasco. Eu pedi para o Fagner adiantar mais, jogar quase como um ponta, porque isso obrigaria o Payet a ter que ser marcador. Então eles perdiam o jogador a mais que eles queriam ter no meio campo, e esse jogador ainda tem que jogar na linha de 5 atrás marcando. Mas para isso você tem que ter a bola e empurrar o adversário para trás, como a gente conseguiu fazer depois. Então é isso aí, pessoal. Felizmente nós conseguimos uma vitória importantíssima. Depois daquela tragédia contra o Bahia, o risco do Corinthians cair tinha aumentado muito. E agora é só uma nova tragédia, uma catástrofe aí, que vai fazer com que o Corinthians caia para a Série B. Mas a nossa expectativa é que o Corinthians aí consiga, quem sabe, aí vencer os 2 jogos e terminar com um pouquinho mais de dignidade esse Campeonato Brasileiro, se garanta aí na Sul-Americana também, que é importante. Mas realmente ontem deu gosto de ver a equipe, né? Um time tocando, conseguindo tocar bem a bola, né? Não ficando o tempo todo lá atrás. Uma equipe que quando tinha posse também buscou o gol, né? Soube
levar sufoco, ele soube se defender nos momentos difíceis, né? O Mano fazendo as substituições, sabendo usar o banco, e a molecada ali realmente, quer dizer, Matheus Araújo fazendo uma partida excelente, né? O Giovani conseguindo também fazer o gol, conseguindo ajudar a equipe. Então realmente é uma partida que nos orgulha, né? Da mesma forma que a partida contra o Bahia foi vergonhosa, deixa a gente enfurecido. Essas partidas que nós realizamos aí, como essa, como contra o Vasco, contra o Grêmio também, né, nos traz alívio e esperança de que o Corinthians possa, no ano que vem, aí, sofrer uma reformulação total, mas que volte aí a brigar por títulos realmente, que é onde o Corinthians merece estar. Então é isso aí, nação corintiana. Lembrando que o próximo jogo do Coringão é neste sábado, às 6 horas da tarde, mais uma vez na Neoquímica Arena, contra o Inter de Porto Alegre. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!